Olá, sejam bem-vindos à ONU News. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Pedro Trengrosse, que é presidente da FIFA Master Alumni, que é uma organização que está colaborando com o Escritório da Juventude das Nações Unidas na realização de uma iniciativa chamada Futebol para a Saúde Mental, que conta com uma série de atividades, inclusive um evento na sede da ONU nesta sexta-feira, que vai movimentar, né, Pedro, todas as áreas das Nações Unidas, da Assembleia Geral aos gramados. Então, conta pra gente um pouquinho, seja bem-vindo, e conta pra gente um pouquinho como é que vai ser esse evento aqui na sede da ONU em Nova York. Vai ser maravilhoso, porque vai reunir pessoas do esporte, atletas, vai reunir representantes de governo, vai reunir representantes de organizações esportivas e, principalmente, jovens, para falar sobre esse tema que é tão importante, que é a saúde mental. A gente provoca com esse evento, que é uma organização do Philippe Pollier, lá do Escritório da Juventude aqui da ONU, uma discussão muito importante. Como é que o esporte, no caso o futebol, no meio de uma Copa do Mundo, a maior Copa do Mundo da história, com o maior número de países participando, com o maior número de torcedores nos estádios, pode assumir um papel na promoção da saúde mental de todos, dos atletas, dos treinadores, dos torcedores, da sociedade como um todo, de todo mundo que pratica o esporte, que é o mais popular do mundo. Então esse evento ele chama a sociedade a refletir no papel que o esporte pode ter na construção de um mundo melhor e, no caso específico, da promoção da saúde mental. Pedro, você tocou num ponto fundamental e esse é um tema muito oportuno, né? Porque, inclusive, hoje, 7 em cada 10 jovens entre 10 e 19 anos têm alguma questão de saúde mental. Então, como é que você descreveria essa capacidade do esporte de apoiar, né? De trazer para esses jovens um caminho, uma solução para o cuidado com a saúde mental? O esporte ele trabalha habilidades e valores, princípios muito importantes para a saúde mental. O convívio com as pessoas é algo essencial para o esporte. Ninguém pratica esporte sozinho, né? O esporte constrói comunidades, até mesmo os esportes individuais, porque os individuais competem com outras pessoas. Então, sem outras pessoas não há esporte. Nesse aspecto, o esporte ele é uma escola de vida que promove o ser humano naquilo que ele tem de mais essencial, que é o convívio, que é a comunidade, que é a percepção de que a gente ganha e perde, mas o importante não é isso, né? Quando a gente fala que o importante é competir, é porque o importante é estar ali, o importante é dar o melhor de si, né? O esporte, no fim das contas, é um lugar onde as pessoas buscam superar os seus próprios limites, né? Elas buscam construir um caminho onde elas melhoram a cada dia, né? E isso é muito importante para a saúde mental, né? O pertencimento, né? A vida em sociedade, o esporte, ele traz aquilo que há de melhor no ser humano nessa perspectiva. Então, tem tudo a ver com saúde mental. E, inclusive, tem estudos que mostram, né, Pedro, que o futebol e outros esportes também, em grupo, em equipe, eles reduzem índices de ansiedade, depressão, eles contribuem, né, já comprovadamente como uma espécie de terapia, digamos assim, né, como você falou, esse aspecto do pertencimento, de estar em grupo. Agora, Pedro, a gente também, como você falou, né, estamos aí diante dessa Copa do Mundo, a maior da história, perto dessa final que está todo mundo aguardando, e a gente também tem que pensar nos atletas, né? Os atletas a gente vê ali, estão sob constante pressão, né, nesses jogos, assim, pela expectativa da torcida, obviamente, mas, claro, também tem questões de saúde mental que afetam os próprios atletas. O que você tem a comentar sobre esse lado, né? Nós teremos aqui, durante o evento, a participação do Gilberto Silva, pentacampeão mundial pela seleção brasileira, campeão lá da Premier League pelo Arsenal, e que tem um trabalho sobre saúde mental notável. Ele criou uma plataforma, uma rede social, onde as pessoas só podem elogiar. Não tem hater,
não tem crítica, porque ele percebeu que os atletas hoje estão cada vez mais expostos a uma crítica muito pouco construtiva nas redes sociais e que isso afeta a saúde mental deles. A gente teve um técnico lá no Rio de Janeiro, o Renato Gaúcho, que saiu do Fluminense por críticas que vinha recebendo nas redes sociais. E disse isso na coletiva de imprensa. Então, nesse mundo cada vez mais conectado, onde muita gente se sente abandonada, dividida, né, conflitada, né, esse mundo que a gente está vivendo hoje é tão polarizado, né, as redes sociais acabam sendo a ferramenta para comentários que não constroem, que não ajudam e que muitas vezes são injustos e até desnecessários. Nesse ponto, o atleta está muito exposto, porque ele é uma figura pública que está lá dando o melhor de si, tentando obter o melhor resultado, mas não se ganha todo dia. E no Brasil, a gente tem uma cultura onde o campeão do ano passado, ele não é o campeão do ano passado, ele é o ex-campeão. Ele não é campeão para a vida inteira, né? Isso é diferente em outros países. O Brasil não carrega, né, esse reconhecimento eternamente, né? E isso gera uma pressão ainda maior nos atletas, né? Esse ponto que você trouxe aqui sobre a pressão que os atletas sofrem num mundo cada vez mais conectado é sim algo muito preocupante que precisa ser muito trabalhado, porque o atleta ele é um exemplo. Ele é um exemplo. E quando a gente tem casos como o da Simone Biles, como o do Richarlison e de vários outros atletas, inclusive, que tiveram essa crise de burnout, tiveram até que parar de competir por algum tempo para se recompor, isso nos chama a atenção para o que a população em geral também sofre, né? Talvez em outra dimensão, pela exposição diferente, mas cada um de nós sabe o que nos aflige. E esse trabalho de, através do futebol, conscientizar sobre esse tema, construir consensos, construir ações, iniciativas em torno da promoção da saúde mental através do esporte, na minha opinião, é muito importante e precisa ser incentivado no mundo inteiro, porque se há algo que une o mundo todo, é o esporte, que é uma linguagem universal. A gente vê aqui na Copa do Mundo, gente, o pessoal jogando futebol com as mesmas regras de vários países, de várias culturas. Olha, esse é um ponto de união, um ponto de contato entre diferentes países, pessoas, culturas, povos, que precisa ser utilizado para algo muito além do apito final. A gente tem que encontrar a maior quantidade de causas e de propósitos positivos que o esporte possa promover. Hoje é a saúde mental. Amanhã, na Copa do Mundo Feminina no Brasil, por exemplo, precisa ser a questão de gênero. Um país como o nosso, que tem o índice de feminicídio que nós temos, não pode receber a Copa do Mundo Feminina sem tratar dessa questão. Principalmente considerando que está tudo pronto para receber a Copa. Os estádios estão prontos, nós construímos em 2014. Os aeroportos estão prontos, os hotéis estão prontos. O Brasil hoje não tem que construir nada em infraestrutura para receber a Copa em 2027. Diferente de 2014, quando tinha que se construir tudo. O Brasil não tinha estádio, não tinha aeroporto e precisava construir. Naquela época, o foco era a infraestrutura. Agora, o foco é a cidadania. O foco é justamente o legado social que essa competição pode deixar para o país ser um país melhor, para o Brasil reduzir a violência contra mulheres e crianças. Esse é o propósito de um evento esportivo, esse é o propósito do esporte, é melhorar a vida das pessoas. Não é simplesmente somente uma competição esportiva que acaba, vai embora e daqui a pouco as pessoas nem lembram mais desse momento. Qual é o impacto que isso vai deixar? E é sobre isso que a gente trata nesse evento aqui, é sobre isso que a gente trata nessa iniciativa e é sobre isso que o esporte
precisa se debruçar. Muito interessante, Pedro, essa perspectiva que não é só, esse evento é só um capítulo, né, de uma iniciativa que se prolonga e que vai tratar de outros temas em outros grandes eventos esportivos, como você bem citou, a Copa do Mundo Feminina no Brasil. Tem alguma mensagem final, Pedro, que você gostaria de deixar? Ou então contar um pouco mais, assim, como é que vai ser aqui na sexta, bola rolando no gramado, o que as pessoas podem encontrar e o que esse evento vai trazer, além das falas, né, e dos debates na Assembleia Geral? Bom, a ONU ela tem tido um papel muito importante nessa agenda de promoção do desenvolvimento humano através do esporte. Tem uma série de pesquisas que mostram que o esporte ele diminui as doenças cardiovasculares, coronarianas, obesidade. Tem pesquisas que mostram que há uma economia de $3,60 para cada dólar investido no esporte. As pessoas ficam menos doentes, gastam menos com a saúde, né? Tem pesquisas da ONU que mostram também que há uma melhora no desempenho escolar quando se tem esporte na escola, mas nós temos muito pouca informação para demonstrar todo o benefício que o esporte pode trazer para a sociedade. E é muito importante que a ONU, como grande referência para políticas públicas no mundo inteiro, seja um repositório desses dados, né? Como já é. A gente teve aqui a criação, na época do secretário-geral Kofi Annan, de um escritório voltado para esporte, Esporte para o Desenvolvimento e para a Paz, que foi liderado pelo Adolf Oggi, que tinha sido presidente da Suíça e antes tinha sido presidente da Federação de Esqui da Suíça, né? Mas hoje nós não temos uma área específica, né, do esporte. A gente tem a Unesco, que faz um trabalho muito importante, que é a reunião dos ministros do esporte do mundo inteiro, chamado MINEPS. Inclusive, a convenção que foi assinada mais rápido na história das Nações Unidas foi a Convenção Mundial Antidoping. Por quê? Porque foi feita em conjunto com as organizações esportivas e os países que não assinassem não poderiam mais competir nessas competições organizadas pelo Comitê Olímpico, pela FIFA, enfim. E isso fez com que, em um ano, mais de 150 países assinassem essa convenção. Então, isso mostra bem o soft power que o esporte tem e como isso é importante para o ecossistema das Nações Unidas, né? Esse movimento Football for the Goals que a gente tem aqui nas Nações Unidas também é uma grande referência. Então, a mensagem que eu queria dividir aqui com as Nações Unidas é que o papel de liderança dessa reflexão sobre o esporte como ferramenta para o desenvolvimento e para a paz, ela é muito importante que seja cada vez mais estimulada nas agências da ONU, né? O que o UNIO, né, o Escritório da Juventude, vem fazendo com essa nossa iniciativa Football for Mental Health, mostra bem, porque em pouco tempo se lançou essa iniciativa no Catar, na Indonésia, no Paquistão, no Egito, no Brasil, e com a sociedade participando, com o FIFA Master Alumni, que reúne 700 líderes do esporte mundial, trabalhando nessas organizações todas, participando ativamente da implementação dessa iniciativa. Então, esse momento que a gente construiu, que, enfim, a gente celebra nesse evento no dia 17, ele é um ponto nessa trajetória que precisa aumentar ainda mais, com cada vez mais atores participando e contribuindo. Eu acho que esse momento ele representa aqui uma oportunidade de reflexão e de planejamento. Nós vamos ter daqui a 2 anos Jogos Olímpicos em Los Angeles, né? Talvez seja o caso de pensar em outra conferência aqui na sede das Nações Unidas, agora com um escopo ainda maior, falando sobre esporte como um todo, não só futebol como é a do dia 17, mas, enfim, com a participação do Comitê Olímpico, com a participação de organizações da sociedade civil que trabalhem nessa área, porque a gente só constrói essas pontes, né, nesse convívio, e o esporte ele é
um grande construtor de pontes que tem que estar a serviço do mundo. E a ONU pode usar muito essa ferramenta para os seus objetivos, que, no final das contas, são os objetivos que todos nós temos, né? A paz mundial como premissa, né? Eu acho que esse é o recado que a gente tem aí para dar nesse dia tão especial. Muito importante, Pedro. Obrigado por essa mensagem que traz essa dimensão, né, da relação do esporte, do futebol com o próprio multilateralismo e o papel das Nações Unidas. Foi uma grande alegria poder te ouvir, Pedro. Obrigado. Seja sempre bem-vindo à ONU News e estamos aqui à disposição. Muito obrigado.